Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre aplicações das leis de Newton. Isso mesmo, galera. Se você está com dúvida ainda de força de atrito, normal, peso, tração, é bom tu dar uma olhada nas aulas anteriores, porque eu preciso que nesse momento você saiba para onde os vetores das forças estão apontando, ok? Só. Porque na aula de hoje, tudo que nós vamos fazer é para onde essas forças estão apontando. E aí eu vou atribuir essas forças, ops, eu vou atribuir essas forças é, na minha conta lá na minha fórmula da segunda lei de Newton, para eu provar também matematicamente o quanto de força tem aquele objeto. Então, eu quero entender porque, primeiro, um objeto está em repouso, porque o objeto está em movimento. Afinal, nós estamos analisando a segunda lei de Newton, galera. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. E quem é esse princípio fundamental da dinâmica? A força. Vamos analisar, por exemplo, a força nesse notebook aí que vocês estão vendo. Quais são as forças que estão atuantes nesse corpo? Poxa, Nariz, o corpo está parado, então já tu sabe que a aceleração é igual a zero. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é igual a zero, seja lá o que for, a força que está resultante nesse corpo está igual a zero. Tem força se está igual a zero? Tem. Elas podem estar se anulando, mas não deixa de ter força. Por quê? Se tem massa, amiguinho, tem força-peso. Ok? Porque a força-peso ela está intrínseca mesmo com a força gravitacional da Terra. Então, se eu tenho massa dentro desse corpo celeste, dentro dessa gravidade, eu tenho peso. Então, já tenho uma força aí gravitacional. E tenho também as forças de contato, as forças de resistências. Então, a gente vai dar uma olhada nessas forças aí e aplicar elas de maneira normal, tranquila. Veja bem, esse notebook. Se tem massa, tem peso. O peso está sempre apontando para o centro da Terra. Então, tem peso aí. Normal é uma força que é de superfície de contato. Ela precisa de contato. Tem superfície de contato aí acontecendo nesse corpo? Tem. Então, galera, olha, normal está sempre, o vetor da força é sempre perpendicular ao corpo. Então, olha para onde aponta, no caso, a minha normal. Ok? Nesse caso, a normal é igual ao peso. Ele está em equilíbrio. Então, ó, quais são as forças que estão resultando sobre esse corpo? Tem que chamar sempre um sentido de positivo e negativo. Em questões onde alguém está empurrando, acelerando para um sentido, então sempre onde tiver o sentido da aceleração, tu chama de positivo. Mas tu concorda comigo que tudo naturalmente cai? Se tudo naturalmente cai, tudo que estiver para baixo chama de positivo. O contrário disso, chama de negativo, ok? Então, a força pesa positiva com a normal negativa, eu tenho aí o meu equilíbrio, o meu objeto está em repouso. Aí eu descubro o movimento. Não há movimento, ele está em repouso. E é assim que a gente determina, tanto matematicamente quanto entendendo as analogias das forças vetorialmente. Ok? Então, é importante saber que a normal e peso, elas não fazem par de ação e reação, tá? O par de ação da normal é a normal no sentido contrário. Dá uma olhadinha lá no livro, lá na guia de estudo das atividades, tem essas páginas para vocês verem até como é esse resuminho aí explicando. Por que a normal e peso não fazem par de ação e reação? Mas é simples. Para ser par de ação e reação, tem que ter uma condição de dependência. Peso não precisa da normal para existir. Então, se não há dependência, não entra, não se enquadra na terceira lei de Newton sobre as forças de ação e reação. Ok? Sabendo disso, eu já posso analisar esse corpo mesmo angulado. Por quê? São as mesmas forças que vão ser atuantes nesse corpo. Veja bem, eu tenho aqui o peso apontando 100% da Terra, tem a normal perpendicular aqui à superfície de contato do corpo, ok? Ok, Ana, mas olha, a normal não é igual ao peso, porque elas não estão na mesma direção. Muito bem observado, aluno. Se ela não é igual ao peso, ela vai ser igual a quem? Projeto o meu peso para o eixo Y. Aqui eu tenho o meu eixo X. Aí eu te pergunto quem é esse peso em Y. Mas cheguei aqui para você, hein?
Peso em Y é o peso vezes o cosseno do ângulo. Se caso aqui fosse o ângulo de 30 graus, eu tenho que considerar esse cosseno de 30 graus. Veja bem, P é esse peso aqui. Digamos que eu vou extrapolar absurdo. Digamos que esse notebook pese 100 newtons. Eu exagerei, mas 100 newtons, vamos lá. Não exagerei, não. Exagerei, eu acho que o peso do notebook é isso mesmo. 100 newtons. Então, se eu tenho 100 newtons apontando para baixo e depois eu angulo ela, eu tenho que contar com esse caminho que ele fez aqui, angular. Então, qual vai ser o ângulo? Cosseno de 30. Qual é o peso? Então, eu multiplico esse peso em relação a esse ângulo e descubro quem é esse peso em Y. E olha quem vai ser a normal. A normal, ela vai ser quem estiver na mesma direção que ela. Pode estar em sentido oposto, mas tem que estar na mesma direção. Ok? Então, sabendo disso, eu já sei quem é a minha normal aqui, é igual ao peso em Y. E quem vai ser o peso em X, Ana Lídia? Eu vou angular e vou saber quem é o meu peso em X, que é o meu peso vezes o seno do meu ângulo. Ok? Então, isso já está mastigado para vocês na aula de vetores e a gente só está aplicando aqui quando eu angulo uma força, quando eu realizo um procedimento desse aí, e eu quero saber, por exemplo, qual é a força que o objeto, por exemplo, se estivesse aqui caindo. Qual é essa força? É o peso em X. Se ele estivesse aqui, se eu quero saber se eu quiser saber quem é a normal. Quem é a normal? É o peso em Y. Ok? Então, olha, algumas coisas que eu deveria de saber. Se o meu objeto está descendo, se o meu objeto está descendo numa esteira, num plano inclinado sem atrito, qual vai ser essa aceleração sobre ela? As minhas perguntas de sempre. Quais são as forças que estão resultando nesse corpo? Olha para esse bloco, só tem o peso, eles chamam de PP, peso aparente não, peso em X. Eu vou lembrar, está escrito em algum lugar, peso em X, tá? Esse PP é a parcela do peso, lembrei, parcela do peso em X. Só essa força que está resultando aqui nesse corpo. Então, eu coloco, substituo nessa fórmula aqui da força resultante, essa parcela de peso aqui. Só que essa parcela de peso, ela está em X, galera. E eu sei quem é o peso em X. É o peso vezes o seno do ângulo. Então, eu substituo lá na minha fórmula. Pronto. As massas são iguais. Eu posso cortar. Descubra aí, por exemplo, a fórmula da aceleração. Quanto de aceleração eu tenho nesse corpo para ele descer dessa maneira. Ok? Da mesma maneira, eu tenho que analisar que se eu estiver fazendo uma força para cima e ele estiver subindo. Se ele estiver subindo, bom, galera, tem alguém fazendo uma força para cima. Pergunto novamente quem são as forças que estão resultantes nesse corpo. Agora que eu sei quem são as forças que estão resultantes nesse corpo, eu substituo lá na minha fórmula da lei de Newton. Pronto. Força tá para um sentido, por que ela vai ficar positiva? Porque se a força está para lá, a aceleração também vai estar para o mesmo sentido. Então, eu vou considerar essa força positiva. Tá? O movimento desse bloco é para cima nesse caso. Então, para lá vai ser positivo. Contrário a ele, negativo, que vai ser essa parcela de peso aí. Se eu quiser saber quem é essa parcela de peso, passo o F para o outro lado. Se eu quiser saber essa aceleração, passo o M dividindo para o outro lado. Daí eu brinco com a minha fórmula, ok? E aí, olha, eu tenho uma situação onde que esse bloco está parado, ok? E está em equilíbrio. E não tem nenhuma forcinha aqui em cima para ele estar em equilíbrio. Logo, se ele está parado, é porque existe uma força de atrito estático ali. E se existe essa força de atrito, quem é ela? Lembro que o peso em X, eu sei quem é. Então, minha força de atrito vai ser igual ao meu peso em X. Então, para descobrir nesse caso aqui a força de atrito, Ana, é só eu colocar lá na fórmula do peso em X? Isso mesmo, galerinha. E se eu já entendi isso, eu posso fazer esse exercício de boa, ok? Nesse exercício, eu peço para você na letra A fazer um diagrama vetorial das forças que atuam no bloco.
Na figura mostra um bloco de massa M subindo uma rampa sem atrito, inclinada num ângulo Q. É o ângulo θ, mas entrou Q. Depois de ter sido lançada com uma certa velocidade inicial. Então, ela foi empurrada. Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? Se ela for empurrar, tem uma força para lá? Tem, mas eu sei que as forças que atuam nesse corpo é a normal e a peso. Ok? Simples assim. Tá sem atrito, normal e peso. E eu tenho também a força acontecendo no... A força, na letra B, determina o módulo da força resultante no bloco. Então, quais são as forças que resultam nesse bloco? Se ele está sem atrito. Então, se ele está subindo ou descendo, as análises da força é do peso em X. Quem é essa força em X? Lembro lá da minha fórmula da força em X? Lembro. Peso vezes o seno do ângulo. Aí ele pede para dar a direção e o sentido, né? Direção paralela ao plano no sentido para baixo, oposto ao do lançamento, que retarda o bloco na subida e acelera na descida. E é isso, minha galera. A partir disso, eu já posso fazer esse exercício aí que eu peço para você analisar a força no plano em X, se está subindo ou se está descendo, é o peso em X. Eu sei qual é a fórmula do meu peso em X. Peso vezes o seno do ângulo. Ele me deu o seno do ângulo? Me deu. Ele me deu o peso? Tem a gravidade? Pronto. Acho quem é essa parcela do peso aqui no eixo X, que é igual a 1000 newtons, tá? Depois lê com calma esse exercício e vocês vão ver que é muito tranquilo. O plano inclinado não é nenhum terror de 7 cabeças aí, ok? E se eu já posso analisar esse plano sem atrito, com atrito, qual vai ser a diferença? Eu vou colocar a força de atrito. E aonde eu coloco a força de atrito? A força de atrito, ela sempre anda contrária ao movimento, ok? Se o meu bloco está descendo, a força de atrito vai estar apontando para o outro lado, ok? Então, a partir de agora, nós vamos ver esse plano inclinado com atrito.